Vamos falar hoje de telemedicina. Venho atendendo bastante cliente com esse tipo de dúvida e problema, porque existe toda uma retórica que você tem que aplicar, não só isso, como se documentar, o que são documentos médicos, essa já é uma pergunta interessante, tá? E o conceito disso e como cobrar, isso é importante. Eu sou de São Paulo, estou atendendo no Acre, tenho que ter inscrição no CRM lá? Vamos em frente. Primeira coisa, vamos conceituar. A gente tem que sempre conceituar o tema em estudo para que possamos avançar com o subsídio, com o fundamento. Então, a legislação assim conceitua telemedicina. Exercício da medicina via utilização de metodologias interativas de comunicação audiovisual e de dados com o objetivo de assistência, educação e pesquisa em saúde. A palavra aqui que você tem que ter atenção é dados. Porque se você trabalha com dados, você tem que estar sob o guarda-chuva da Lei Geral de Proteção de Dados. Essa já é a primeira ressalva. Então, a troca de informações com o paciente é guarnecida por essa lei e por uma série de resoluções e leis federais, resoluções do Conselho e lei federal normal. Então não é só ligar aí o WhatsApp via vídeo, FaceTime ou o Zoom, o Google Meet e começar a atender. Essa é a questão mais importante porque há a coleta de informações que, sob a égide da LGPD, da Lei Geral de Proteção de Dados, é conhecido como dados sensíveis e por isso merecem principal tratamento, tá? Então isso é muito importante. Tem uma abertura, um preâmbulo que você tem que fazer para o seu paciente. Por exemplo, olha, a partir de agora eu vou trabalhar com dados da sua saúde e por isso os mesmos serão arquivados. E, se necessário, serão tratados como interpretando exames, dando diagnóstico. Então, esse enquadramento, essa abordagem preambular é fundamental para que você se garanta em um possível processo ou por erro médico, ou ético no CRM, ou administrativo no PROCON em virtude de uma reclamação, ou no Ministério Público, ou na Justiça Criminal, enfim. Problema pouco para o médico é bobagem. Então essa questão tem que ser levada em consideração. Perfeito? A gente tem subsídio do teleatendimento já no Código de Ética Médica, no seu artigo 37, parágrafo único. Então, desde quando ele foi promulgado, ele já tinha a abertura para esse tipo de atendimento, vindo a ser regulamentado em 2002 ou 2003, eu não lembro, mas agora com a pandemia nós tivemos aí uma aceleração dessa regulamentação. Inclusive, já tem até despacho do CFM interpretando questões que nós vamos ler aqui agora, daqui a pouco, para a gente entender todo esse emaranhado, tá bom? Então, o que são documentos médicos? Tá? Resolução 2299 de 2021, setembro passado, ainda ontem. Prestem atenção. Prescrição, atestado, relatório, solicitação de exames, laudo e parecer técnico. Isso é importante. Esses são os documentos, tá? Vou repetir para você não ter que voltar. Prescrição, atestado, relatório, solicitação de exames, laudo e parecer técnico. Esses são os documentos médicos que você tem que arquivar para o resto da vida. Já tem vídeo no canal aqui de arquivamento de documentos, vai lá ver. Toda vez que eu faço essa pergunta em palestra ou aula, vem de tudo, 1 ano, 3 anos, 5 anos, 10 anos, 20 anos, não, para sempre. Por quê? Porque o prazo prescricional, ou seja, aquela questão do caducar, o prazo prescricional do erro médico começa quando o paciente tem ciência do erro. Fez uma cirurgia em 1975, de coração, vamos supor, quando o paciente nasceu. O paciente infarta hoje e acha que é derivado de um erro médico dessa cirurgia, você vai ter que se defender hoje. Ah, não prescreveu? Não. Não esqueça disso. Estou aqui para isso, para ficar te lembrando, para a gente não brincar em serviço, tá? O que você vai tomar de cuidado?
em toda a redação de documento médico, em toda a veiculação do seu atendimento, da sua especialidade, da sua expertise. Identificação do médico, nome, CRM, endereço, isso não pode faltar nunca. Registro, o RQE, cuidado em propagar, né, em fazer publicidade de especialidade que você não tenha ou de especialidade que não tenha conexão com a sua especialidade de fato. Então, por exemplo, olha, eu sou neuro, fiz aqui uma pós em Botox. Eu posso falar? Não posso. Cuidado. Ou você atua numa área ou em outra. Toma cuidado, que isso é muito evidente. Se vocês têm dúvidas sobre isso, deixa escrito aqui que eu esclareço. Faço um vídeo só disso, tá? E aí você tem que colocar identificação do paciente, nome, número de algum documento ou de documentos, né? RG e CPF seria o ideal, o endereço, data e hora e assinatura digital com o padrão ICP Brasil, tá? Criptografia, segurança total, tá? Não é mandar um e-mail falando toma de Prospan, não. É com assinatura eletrônica, certificação digital ou o token, enfim, padrão ICP Brasil. Memoriza isso que você vai estar atendendo, ok. Termo de consentimento livre esclarecido, porque a coleta, né, a anamnese depende da informação que é gerada partindo do pressuposto que você não tem o exame físico do paciente e, por isso, uma maior dificuldade na evolução, guardadas as devidas proporções da clínica e da cirurgia, evidentemente, mas tem aí essa questão que precisa ser levada a cabo. Faça o termo de consentimento, o paciente assina, te devolve e você continua o atendimento tranquilamente. E um contrato de prestação de serviços, caso, por exemplo, no caso da psiquiatria, da reumato, que também tem muito doente que trabalha com trato continuado, né? Ordem sucessiva, ad eterno. Interessante ter um contrato porque esse cara vai te pagar mensal e existe aí uma responsabilidade contratual que deve ser preconizada, tá bom? Então, esse é um começo interessante, mas aí a gente tem que ver o despacho do CFM, tá? Despacho 270 de 2021. Tudo aqui no canal é muito fresco e novo, entendeu? Você tem que estar antenado para que você não tenha problema. Olha só, o CFM vem esclarecer que, nos termos da Lei 13.989 de abril de 2020, que foi a lei que veio a regulamentar a telemedicina, que deu conversa para danar, mas que veio para melhorar a relação médico-paciente, para quem sabe trabalhar, evidentemente, mas esse é o intuito dela. Então, resta autorizada e eticamente permitida a livre negociação e a cobrança de honorários médicos pela realização efetiva de qualquer tipo de ato médico que utilize a telemedicina. Isso é importante, por quê? Em muitas ocasiões, e essa é a pauta central, eu abri o vídeo falando isso, que o paciente vai no consultório do médico, às vezes ele mora em um recanto afastado e começa a tirar dúvida depois disso via WhatsApp. E essa dúvida nada mais é do que conduta médica titular de cobrança de honorários médicos. Então você tem que titularizar isso com o seu paciente. Muitos médicos, e a lei, num primeiro momento, disse que a primeira consulta deveria ser presencial, depois a continuidade do tratamento via telemedicina. Hoje a gente já tem entendimento de que a telemedicina pode começar desde o começo, em virtude dos efeitos da pandemia, né, dos nefastos reflexos da pandemia, e nesse sentido você tem que desde já regularizar a cobrança para que você não trabalhe de graça. Isso é muito importante. Deve ser combatida qualquer medida adotada por operadoras ou planos de saúde no sentido de impedir o acesso via telemedicina de pacientes a todos os médicos credenciados. Então, é direito do paciente. Estando estes automaticamente autorizados a utilizar essa ferramenta com todos os seus pacientes, independentemente de aditivo contratual, junto às empresas do segmento da saúde suplementar, aos quais, porventura, estejam credenciados. Eu parei um pouquinho aqui porque o celular está tocando, depois eu retorno a ligação, vou concluir com vocês, tá? Nós já estamos caminhando para o final aqui. Então, qual é o entendimento que vocês têm que ter à tona, que tem que ter na ponta da língua? Eu estou aqui em São Paulo, estou atendendo lá em Rondônia. Eu preciso ter uma inscrição lá? Nós temos duplo entendimento. O primeiro é que não. Por quê?
o paciente procurou o médico e o exercício da medicina é em São Paulo. O segundo é que sim, porque quem fiscaliza é o Conselho de Medicina de Rondônia, o atendimento médico lá transcorrido. Evidentemente que eu me filio à primeira corrente, porque eu sempre quero reduzir o custo operacional do meu cliente. Muita água vai passar por baixo dessa ponte, muitos problemas enfrentaremos até chegar em um entendimento que não caiba mais dúbio entendimento, e aí, acabando essa cognição complexa, nós teremos aí essa resolução. A priori, segue em frente, né? Que a gente não sabe se são número de atendimentos, número de pacientes, ainda há um imbróglio, uma celeuma, uma baderna, né? Vamos esperar para ver. Então, essa questão da inscrição suplementar, nós temos esses dois entendimentos e termino deixando vocês cientes da possibilidade, não, da necessidade dessa cobrança on-care, vamos chamar dessa forma, o paciente tem ali o atendimento individualizado, humanizado, mesmo que à distância, até porque a tua especialidade pode nem existir lá onde o paciente mora, e nesse sentido você estaria trabalhando, gerando qualidade, saúde, assistência em busca da cura, tudo que a medicina preconiza, tudo que é necessário para o bom atendimento do seu paciente. Então, informações básicas, vídeo curto, qualquer dúvida eu fico à disposição, inscreva-se no canal, dá aquela força pra gente e vamos em frente.